Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de acolhimento, o seu momento de reflexão, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E também faz aqui a sua inscrição, deixa o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento também é muito importante. Seja você também um emissor da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 47. Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito.
Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: A vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até ao dia de hoje que, na terra do Egito, tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Aqui nesse capítulo, quando Israel é apresentado a Faraó, José ali começa falando para Faraó que o pai dele, os irmãos, com todo o rebanho, o gado e com tudo que eles têm, eles tinham chegado, da terra de Canaã e eles estavam ali em Gósen. Aí ele fala isso a Faraó e apresenta 5 dos seus irmãos, e ao qual ele também pergunta ali, o Faraó pergunta qual que era o trabalho deles, e eles falam que eles eram pastores de rebanho, e falaram que tinham vindo para habitar naquela terra porque tinha muito pasto e que a fome estava muito severa em Canaã, como em toda a terra ali, Mas ali ainda os egípcios tinham alguma coisa para comprar, para trocar. No restante, eles não tinham nem como comprar, eles tinham que ir até o Egito para fazer isso. Tanto é que foi assim o meio que Deus usou para que os irmãos descobrissem, que José estava ali, até para que eles se reencontrassem, toda a história que a gente já contou aqui dos capítulos anteriores. E então ali o faraó diz a José que a terra do Egito estava perante ele, quer dizer assim, que ele podia fazer habitar ali no melhor da terra o pai e os irmãos. E foi essa a ordenança do faraó ali para com a parentela de José. E aí então José traz Jacó, o seu pai, apresenta a Faraó e Jacó o abençoa, Geralmente seria o contrário ali, mas é que assim, naquela época o pessoal tinha o Faraó como se fosse um deus, E ali Jacó, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, como a gente diz, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Não é à toa que é falado tanto assim na Bíblia. Aí Jacó abençoa Faraó ali em nome do Senhor. E então José estabelece o seu pai e os seus irmãos ali naquela terra do Egito, na terra de Ramsés, como o Faraó tinha ordenado. E José lhe sustentou seu pai, seus irmãos e toda a casa deles ali. E aí depois disso, José acaba comprando toda a terra do Egito para Faraó, acaba vindo ficar tudo com Faraó, porque ali foi uma moeda de troca usada na época, porque a fome estava grande, as pessoas trocavam por prata e depois trocaram pelo gado que tinha e, em consequência, a hora que não tinha mais nada para trocar, eles trocavam pelas terras e até pelas próprias vidas, Eles tinham que comer, não tinha como, não tinha uma outra alternativa, então muitos ali viraram escravos por causa disso. E aqui é uma parte que a gente vê naquela parte que
que José fala que Faraó vai ficar com 1/5 da colheita deles, porque Faraó ia ceder as sementes, né? Aqui a gente já vê surgir um imposto, vamos dizer assim, né? E foi esse o acordo que eles fizeram. E ainda mesmo assim eles eram gratos porque estavam tendo o que comer ali, né? Estavam tendo provisão. E aí, depois nós vemos aqui que Israel, ele ainda viveu ali no Egito cerca de 17 anos. E quando ele foi, acredito que foi ficando, né, mais fraco, mais debilitado pela idade, ele chamou a José e fez ele prometer que ele não seria enterrado no Egito. Ele queria ser sepultado junto aos dele, né? Ele queria estar sepultado junto com Abraão e Isaac, né? O seu avô e o seu pai. E essa expressão aqui, né? Ponhas a mão debaixo da minha coxa, era um modo da pessoa fazer um juramento ali que ela não poderia deixar de cumprir, né? A gente já viu essa expressão em Gênesis, acho que 24, se eu não me engano, quando Abraão faz o servo dele prometer que não deixaria Isaac tomar como esposa alguma filha de Cananeu. E daí ele usa essa expressão, coloca a mão debaixo da minha coxa, né? Que era ali para entender que tinha sido feito um juramento muito sério e que não poderia deixar de ser cumprido. E então, aqui no finalzinho, quando ele inclina sobre a cabeceira da cama, né, depois que José jura ali para ele que ele vai ser sepultado lá com os antepassados dele, esse inclinou-se à cabeceira da cama quer dizer que ele se prostrou ali como em agradecimento a Deus, como em agradecimento ao Senhor. Nesse capítulo aqui a gente aprende muita coisa, a gente aprende sobre provisão, né? A família de José ali, eles não tiveram que dar terras nenhuma na época em troca da comida, da provisão, porque José estava provendo a eles. Eles trabalhavam ali, sim, mas eles tinham esse privilégio, vamos dizer, né? Então Deus proveu para toda a família de Jacó ali, de Israel, e essa foi uma maneira que o Senhor usou para que eles não passassem fome. Então a gente nota aqui que o Senhor ele usa dos mais misteriosos desígnios às vezes e a gente não entende, mas ele usa para que seja feita a vontade dele, o propósito dele em nossas vidas e para que haja o melhor para nós, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, compartilha, manda para alguém que você ama. Eu te agradeço por você ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe.